Mateus, capítulo 24. Verso 14. Eu estava dizendo que nós trouxemos a África aqui de uma maneira didática e também a África em pessoa, né? Porque o Ryan está aqui também, né? Então eu vou explicar um pouco sobre a África, mas um africano veio aqui em pessoa para poder falar. Ele fez assim para mim, né? O que você está falando? Não estou entendendo nada, mas fica calmo aí. Daqui uns 4 meses eu acho que se ele voltar aqui ele prega em português, viu, pastor? Porque africano é uma benção para aprender língua, viu? Glória a Deus por isso. Então aqui em Mateus capítulo 24, 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, este versículo que foi narrado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, né? Nós vemos que fala a respeito de uma profecia que Jesus Cristo fez. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, dando um ensino sistemático para eles, concernente a questões escatológicas. E nós vemos que o Senhor, Ele falou a respeito aqui desse versículo da pregação do Evangelho, de que forma que ele iria acontecer. Nós vemos que aqui nesse versículo, quando olhamos em português, nós temos uma compreensão dele, lógico, uma compreensão boa, da forma que o Evangelho vai ser pregado, mas quando nós olhamos para o grego, para a língua a qual a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, melhor dizendo, nós vemos que existe uma riqueza, digamos que assim, uma compreensão maior a respeito do que realmente o texto quis dizer. Alguns dizem que isso se chama exegese, né? Eu não sou muito bom em exegese, mas eu amo a Bíblia e eu procuro interpretá-la de uma forma fiel, e assim eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Nós vemos que, primeiramente, aqui a primeira palavra que o Senhor Jesus Cristo disse, ou digamos o primeiro verbo usado, que está na forma particípia, foi e será pregado. Ou seja, quando ele disse para os discípulos deles essa palavra, pregado, ele quis dizer assim, que o Evangelho iria ser, de uma certa forma, querigmática, anunciado. O que é essa palavra pregado? É uma palavra que significa querigma no grego. E essa palavra quer dizer o quê? O Evangelho ser proclamado de uma forma inteligível e compreensível. Então o Senhor Jesus começa dizendo aqui nesse versículo que o Evangelho ele deveria ser, ou seria pregado de uma forma inteligível e compreensível. Continuando, ele diz: este Evangelho, que Evangelho? O Evangelho que nós conhecemos, a boa nova do reino, a nova de que Jesus Cristo encarnou, que Ele veio aqui nessa terra, que Ele deu a sua vida para nos salvar. Então, recapitulando, ele disse que o Evangelho ele iria ser pregado de uma maneira inteligível, compreensível. E o Evangelho do reino, por todo o mundo. A palavra aqui para todo mundo é uma palavra interessante. Nós vemos que existem 2 palavras para o mundo na Bíblia. Então, ecumênio e cosmos. Quando a Bíblia fala de cosmos, ela fala do mundo físico, mas quando fala de ecumênio, ela fala a respeito do mundo habitável, ou seja, onde existem pessoas. O Evangelho tem que ser pregado onde existem pessoas, né? Eu tive um amigo que pregava onde não tinha ninguém. Sabe como que eu descobri? Eu morava na Popular e ele morava de frente para minha casa, numa outra rua no alto. E o camarada pegava a Bíblia e ficava pregando sozinho lá, né? Então eu falei, ele não conhece o sentido de ecumênio, né? Daí depois eu vi ele e falei, Rafael, o que está acontecendo que você fica pregando na varanda? Ele falou, estou treinando, meu irmão, para passar vergonha na igreja. Glória a Deus, cada um tem seu jeito, né? Então, Rafael ele estava ali ensaiando, né? Mas se você for pregar o Evangelho, nós vemos que ele tem que ser pregado de forma inteligível, compreensível, em todo o mundo habitável, onde existem pessoas. Isso quer dizer que em qualquer lugar do mundo, onde existe uma pessoa respirando, onde existe uma pessoa viva, o Evangelho tem que ser pregado de forma inteligível e compreensível. E concluindo, ainda diz, para testemunho. A palavra para testemunho no grego é martíria. Hoje nós entendemos essa palavra como aquelas pessoas que dão a sua própria vida por amor ao Evangelho, como aqueles que são fiéis até a morte, que não negam o nome de Jesus e que selam o seu testemunho com o seu próprio sangue. Mas o sentido original de martíria era simplesmente ser uma testemunha de Jesus. Então o Evangelho deve ser pregado de forma inteligível, compreensível. Isso quer dizer que você deve dar o melhor que você tem, você deve estudar a palavra. Mesmo com as suas limitações, você pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai abrir seu entendimento e você vai conseguir compartilhar o Evangelho para aquela pessoa a qual você está ministrando de uma forma inteligível e compreensível. E com o seu testemunho também.
ou seja, para testemunho. Isso quer dizer o quê? Que você deve pregar o Evangelho também com testemunho de vida, com exemplo. Isso quer dizer que em todos os lugares onde você encontra, você deve ser uma testemunha de Jesus Cristo, um mártir, para com que assim todas as nações venham a conhecer essa palavra. Essa é a conclusão do texto. Nós vemos que nações, aqui no grego, significa etnos. E o que quer dizer etnos? Não são meramente países, divisões políticas a quais nós conhecemos hoje, mas são nações, povos, etnias, as quais nós sabemos, temos relatos de que existem 24 mil hoje no mundo. Então são muitas etnias. E dessas etnias, para vocês terem ideia, alguns dizem que 12 mil ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Alguns outros entendem que são subgrupos, então nós consideramos 12 mil somente etnias existentes no mundo. Mas mesmo assim, mesmo nessa perspectiva, ainda dizem que existem 3 mil etnias não alcançadas no mundo. E essas etnias são o alvo de nosso esforço, são o alvo de todo o esforço, não somente financeiro, nossos esforços em oração, mas eles devem ser o alvo de nossos esforços intelectuais, emocionais. Nós devemos colocar toda a nossa vida como propósito de evangelizar essas pessoas. Nós devemos ter como objetivo, como igreja de Jesus Cristo, se nós realmente queremos ser relevantes, fazer a diferença e pregar o Evangelho de uma forma compreensível, inteligível, em testemunho, com testemunho de vida para todas as nações. Isso quer dizer o quê? Que não é somente para as pessoas que estão aqui em Várzea Paulista. Começa por aqui, nós sabemos disso. Mas além disso, ainda existem outras etnias, tanto no Brasil como no mundo afora, que carecem desesperadamente de ouvir a palavra de Deus. Para vocês terem ideia, só em Burkina Faso existem 77 etnias. Dessas 77, somente 3 são alcançadas. Ainda restam 74 etnias esperando para ouvirem a mensagem do Evangelho de forma compreensível, inteligível e através do testemunho de vida dessas pessoas que estarão indo ali para pregar o Evangelho para eles. Então isso significa que nós temos um grande desafio pela frente. Falando somente a nível do Brasil, nós vemos que nós temos hoje 8 grupos que carecem desesperadamente de evangelização. Primeiro, são os índios. Existem, para vocês terem ideia, 150 tribos que ainda não conhecem o Evangelho, que necessitam desesperadamente de tradução da Bíblia para a língua deles. Ou seja, algumas tribos não têm nem sequer João 3,16 traduzido para a língua deles. É um grande desafio que está em nosso território. Depois nós temos os ribeirinhos também. São povos que vivem na margem de rios ou em litorais também, que também estão esperando pela evangelização, pela palavra que seja pregada de forma inteligível, compreensível para eles, de uma forma que eles assim venham compreender o Evangelho e venham poder responder a este Evangelho. Nós temos também os quilombolas. Poucas pessoas conhecem essa realidade, a realidade dos quilombolas em nosso país, mas existem mais de 200 comunidades somente registradas, sem contar as outras que ainda não estão registradas. Os quilombolas são descendentes de africanos que vivem em solo brasileiro, que guardam a cultura deles, as quais eles receberam dos seus antepassados, os escravos, e também tem a sua língua própria, e também são grupos não evangelizados. Esses que eu disse que são registrados, eles têm, digamos assim, que uma grande barreira de ouvir a evangelização, porque os antropólogos, os pseudos intelectuais não permitem que a evangelização chegue até esse povo. E uma vez que alguém chega ali para pregar o Evangelho entre eles, a pessoa é proibida e eles também são proibidos de aceitar, porque senão eles perdem a ajuda que o governo lhes dá, porque eles entendem assim que eles estão traindo a cultura deles. Também temos no Brasil os ciganos, é um outro desafio. Aqui em Várzea Paulista existe uma comunidade de ciganos e nós devemos focar nesses grupos, estar orando para eles. Temos também os sertanejos, que são os povos do Nordeste do Brasil, povos que ainda não conhecem a palavra. Para vocês terem ideia, tem uma cidade no norte do Brasil, no Rio Grande do Norte, em que ela adora uma tríade. É um galo, o Cristo crucificado e Nossa Senhora das Vitórias. E as pessoas fazem procissão para aquele lugar para alcançar uma graça, crendo que ao chegar ali, se o galo cantar, mesmo o galo ali da Bíblia, né, que cantou, quando Pedro negou a Cristo, vocês veem o nível de ignorância das pessoas. Eu queria que se esse galo cantar, eles alcançam uma graça e assim recebem a graça que eles foram ali buscar. Então, nós vemos a necessidade
necessidade desses sertanejos também que estão dentro do nosso próprio país. Também temos os imigrantes, pessoas que vêm de outros países para cá. Também devem ser alvos de nossos esforços também, porque essas pessoas são chaves, pois ao ouvirem a palavra de Deus, elas podem voltar para os seus países com a boa nova e assim fazer um trabalho efetivo de evangelização. E também temos os últimos dois grupos, que são os ricos dos ricos e os pobres dos pobres. Agora, as pessoas imaginam que talvez os ricos não precisam de ouvir o evangelho. Precisam, na verdade, muito. Mas quão difícil é você se aproximar de um rico? Porque quando nós falamos para pregar o evangelho para os pobres, nós sabemos que é mais fácil, temos mais acesso a eles. Mas para os ricos é mais desafiador, porque nós sabemos que os ricos, eles vivem de uma certa forma mais fechado no mundo deles. Mas vamos estar orando para esses grupos, para que o Senhor venha assim alcançá-los, e assim venhamos terminar a tarefa em nosso país, e terminar a tarefa também que existe no mundo, que, como eu disse para vocês, mais de 3.000 povos ainda esperam para ouvir a pregação do Evangelho, para ouvir essa pregação, não somente de uma forma supérflua, mas de uma forma inteligível, compreensível, e através do testemunho de vida de alguém. Então é um trabalho que existe uma sistemática, uma preparação, porque para você pregar o Evangelho para uma pessoa, por exemplo, como um fulano que vive em Burkina Faso, de uma forma inteligível e compreensível, é muito desafiadora. Vocês levam, por exemplo, o primeiro ano somente para estudar a língua desse povo e para tentar entender a cultura desse povo. Porque se você chegar lá e querer utilizar sempre tradutores, você nunca vai conseguir pregar uma mensagem que seja assim compreensível. Tem um provérbio italiano que diz assim: tradutore, traditore. Isso quer dizer que sempre que você traduz alguma coisa, você não vai traduzir ao pé da letra. Então a meta é qual? É pregar o Evangelho na língua que corta o coração, na língua materna dessa pessoa, para que ela possa entender. E tem vários desafios, até nós conseguimos aprender esse dialeto, essa língua. Os missionários que estão aqui sabem disso, né? Para vocês terem ideia, o missionário Don Richardson, quando ele foi trabalhar com os Sauís, uma tribo de canibais, a Papua Nova Guiné, ele estava aprendendo o dialeto com uma pessoa que nós chamamos de informante. Normalmente quem quer aprender um dialeto ao qual não existe, digamos assim, que uma língua ágrafa, ou seja, uma escrita, uma gramática, uma ortografia, então você tem que contratar um informante e todos os dias dialogar com ele, perguntar coisas para ele, para que você possa aprender. E o Don Richardson, quando ele contratou essa pessoa, ele apontava uma coisa e falava: o que quer dizer isso? E a pessoa falava tal palavra. Ele apontou para outra coisa, a pessoa falou a mesma palavra. Apontou para outra coisa, a mesma palavra. Ele apontou para ele mesmo e falou a mesma palavra. Oh, meu Deus do céu, eu não aguento mais, esse camarada não tem inteligência, né? Para não dizer outra coisa, né? Eu vou dispensar ele. Mas aí depois ele caiu em si e ele percebeu que o camarada estava falando o quê? Era dedo, né? Porque ele estava fazendo assim, tá? Ele percebeu que ele estava faltando, precisando de inteligência, era ele mesmo, né? Então são desafios que os missionários passam, né? No aprendizado da língua. Para vencer todos esses desafios não é fácil. Então que nós possamos orar para essas pessoas. Nós possamos orar pelos fulanos, porque eles se encontram no grupo de povos resistentes. Ou seja, povos que estão ouvindo a palavra, mas que ainda não aceitaram o Evangelho, estão resistindo. E nós vemos que o Evangelho já começou a ser pregado para os fulanos já fazem 35 anos. Temos ali vários cristãos, mas não naquela proporção que esperávamos. Um avivamento ainda não aconteceu. E estamos orando para que Deus venha transformar aqueles corações, para que eles entendam que nascer fulano não é nascer muçulmano, mas a pessoa precisa nascer de novo para Jesus. Eu quero pedir para o irmão, está soltando aqui a apresentação, eu quero compartilhar com vocês sobre a etnia fulano. O fulano se encontra na Janela 1040, conforme vocês estão vendo, fica no oeste da África. Nosso querido irmão que achou, ele está craque, né? Já estudou bastante, porque é o missionário Josinaldo, que é da Missão Desafio. Glória a Deus. Então, o missionário Josinaldo, que é da Missão Desafio, da Missão da Brasil para Cristo, trabalha ali também. Então, várias pessoas aqui, eu creio que estão familiarizadas. Pode passar, por favor, querido. Janela 1040, como vocês sabem, é o centro dos povos não alcançados do nosso planeta, né? Pode passar, meu querido. Essa é a bandeira de Burkina Faso. Burkina Faso, ela está ali, né? Mas nós vamos esticar aqui.
vocês possam guardar bem